Glória a Jesus, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus continue vos abençoando, para a glória de Deus. Serei breve e objetivo em minhas palavras. Você que tem a sua Bíblia aí perto de você, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, o versículo de número 23. Marcos, capítulo de número 25 e o versículo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor, somente um versículo. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe a mão sobre ela, para que seja salva e viverá. Glória a Deus. Um texto bastante conhecido, meus amados irmãos, onde a Bíblia expressa e diz, é categórica em revelar-se, e diz da seguinte forma que Jairo, mesmo assumindo uma posição, uma cadeira de honra dentro de Israel, mesmo Jairo tendo nome, mesmo Jairo tendo posição, mesmo Jairo tendo uma condições financeiras bem-sucedida, mesmo Jairo sendo reconhecido entre os grandes de Israel, observe que no momento de desespero, no momento em que a morte adentrara pelas portas da sua casa, observe que Jairo não colocou a sua confiança na prata, no ouro, e nem na classe social que ele tinha. Não colocou a sua confiança no nome que tinha, no reconhecimento que tinha, na cadeira que assumia na sinagoga. Não. Jairo observava e colocava na sua alma e no seu espírito que aquilo que ele tinha não resolveria a situação que ele estava enfrentando em sua vida. Observe que a prata e o ouro não teve autonomia e nem a condições nenhuma de arrancar a filha de Jairo de cima da cama. Quero te dizer nesta noite, neste momento, que aquilo que você tem, irmão, terreno, a prata, o ouro, a casa que você tem mobiliada, o carro novo, a conta bancária gorda, não arranca a situação, não muda a situação, não arranca a tristeza da tua alma, não arranca a enfermidade. Observe que Jairo, ele conhecia o poder que tinha na mão do Nazareno. Observe que agora Jairo sai pelas portas da sua casa. Jairo agora vai em direção a Jesus. Observe que quando Jairo sai da sua casa, Jairo sai e a primeira coisa que ele se depara é uma grande multidão em sua frente. Jairo não está preocupado com a multidão que ele tem que enfrentar, não. Jairo tinha um propósito. O propósito de Jairo era este: era atrair a presença de Jesus para dentro da sua casa. Glória a Jesus. Observe que quando Jairo vai, ele se depara com a multidão. Quando Jairo se encontra com Jesus, a primeira atitude foi esta: foi se prostrar e adorar o Nazareno. Observe que para Jairo atrair a presença de Deus para a sua casa, é bem verdade que Jairo teve que se prostrar. Observe, irmão, que para você atrair a glória de Deus, atrair a mão do Nazareno para a tua casa, é necessário você se humilhar, é necessário você se humilhar debaixo da potente mão de Deus, que no momento oportuno ele vai te exaltar. Observe que Jesus só foi para a casa de Jairo a partir do momento que Jairo se prostrou. Você quer convidar a presença de Jesus para a tua casa? É necessário você se prostrar, é necessário você se humilhar. Quando você se humilhar, aí no versículo 24 vai dizer que Jesus foi com ele. Aí você vai ver as causas de quando Jesus vai para a sua casa, as bênçãos de Jesus quando Jesus está indo na direção da tua casa. Observe que Jesus agora vai, quando Jesus agora vai para a casa de Jairo, a Bíblia diz, irmão, que veio um da casa de Jairo: não perturbe mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Jesus diz
que a Bíblia diz, Jesus, olha atentamente, Jesus ouvindo isso de Jairo, não tema, crê somente e ela viverá. Observe que para o homem a filha de Jairo estava morta, mas para Jesus estava viva. Observe que a situação na vida de Jairo para o homem não tinha mais solução, mas para Jesus tinha solução. Para Jesus estava viva, para o homem estava morta. Observe que Jesus adentra pelas portas da casa de Jairo, e quando Jesus entra, a primeira coisa que a mão de Deus faz na casa de Jairo é limpar o cenário, é limpar a terra. Quando o seu propósito é buscar a mão do Nazareno, ele começa a limpar a tua casa. E eu vim aqui nesta noite para dizer que a mão de Deus vai entrar na tua casa, e quando a mão de Deus entra na casa do ser humano, é para limpar o cenário, é para tirar tudo aquilo que não agrada, tudo aquilo que impeça o agir, o querer, o efetuar. Se você não está convidando a mão de Deus para entrar na tua casa, o reboliço vai ser grande. Ele vai limpar a terra, porque quando ele entra, ele faz acontecer. Jesus, o Nazareno, ele vai visitar a tua casa, ele vai tirar aquilo que não agrada, ele vai limpar. Observe que quando Jesus chega, a primeira coisa que ele faz é tirar uma cambada de carpinteiro que clamava, que planteava dentro da casa de Jairo. Observe que agora Jesus limpa, arranca, remove as pedras de tropeço que estava dentro da casa de Jairo. Jesus vai começar a limpar a tua casa. Jesus só vai operar o milagre depois que ele preparar o cenário. Jesus começa logo a varrer a casa de Jairo, a tirar aquelas pessoas que foi contratado para clamar, contratado para plantear, contratado para já preparar o cortejo fúnebre. Pode até ter preparado um cortejo fúnebre à tua casa. O coveiro nesta noite pode até abrir da cova, pode até não estar, aleluia, preparando um cortejo fúnebre, mas a mão de Deus vai baixar na terra, a mão de Deus vai entrar na tua casa, a mão de Deus vai endireitar as veredas tortuosas no meio da tua família, a mão de Deus vai arrancar tudo aquilo que não te agrada. Observe que a primeira coisa foi Deus remover a cambada de sem vergonha, de pilantra, de descompromissado, de materialista que não queria nada com Deus. Observe que as pessoas que estavam dentro da casa de Jairo queria que a sua filha fosse para o caixão, mas enquanto o homem queria que a filha de Jairo fosse para a sepultura, a mão de Deus chegou para arrancar a filha de Jairo da sepultura. Observe, para o homem quer que os teus projetos, os teus sonhos vá para a sepultura, mas Jesus vai chegar na terra. Jesus vai quebrar o protocolo na terra, vai manifestar o poder dele, vai endireitar a casa. Observe que a mão de Deus não é a mão do homem. A mão do homem quer colocar na cova, mas a mão de Deus quer arrancar na terra. Jairo conhecia o poder da mão de Jesus, e Jairo sabia que quem só poderia resolver a situação na sua casa. Jairo não colocou a confiança na prata e nem no ouro. Enquanto você estiver colocando a confiança naquilo que você tem na prata, na conta bancária, num carro novo, o diabo vai assolar a tua casa, o diabo vai bater de frente, o diabo vai cirandar na tua casa. Mas Jesus manda te dizer: enquanto tu clama, enquanto tu prostra, enquanto tu pede para minha mão baixar na tua casa, o capeta mais nunca vai preparar a cova. O capeta vai ter que agora se aposentar, o coveiro agora vai ter que fechar a cova que ele abriu. Observe que Jesus chegou na casa de Jairo, foi para fechar a cova, e Jesus vai na tua casa é para fechar a cova que o diabo tem aberto, é para fechar a cova, é para desfazer as ferramentas do diabo na tua vida, na vida da tua parentela, no teu casamento, no teu matrimônio. Jesus vai entrar, e quando Jesus entra é para resolver o teu problema. Se você confiar na mão de Deus, a mão de Deus vai aonde você não pode ir, a mão de Deus faz aquilo que você não pode fazer.
fazer. A mão de Deus age aquilo que você não pode agir. A mão de Deus vai aonde você não imagina que ele pode ir, está entendendo? A mão de Deus não é limitada, a do homem é limitada. Jesus faz aquilo que no homem não faz. Jairo tinha isto. Jairo não correu para a conta bancária. Jairo não correu para as coisas terrenas, mas Jairo correu, foi para os pés de Jesus. Sabe por que o capeta se irá na tua casa? É porque você tem se agarrado naquilo que você pode fazer. Mas Jairo não, Jairo correu para aquilo que poderia resolver, que era a mão do Nazareno. Jairo conhecia. Eu te pergunto nesta noite, será que você conhece o poder, a autonomia, a autoridade, a majestade, a glória do poder de Deus na tua vida? Se você reconhece a glória de Deus na tua vida, o diabo não vai se andar, o diabo não vai tocar no teu, porque a Bíblia fala de mão fala. A Bíblia diz, irmão, da seguinte forma: observe, ainda que desça ao mais profundo abismo, de lá os tirarei, e se subir aos altos céus, de lá o fareis descer. É a mão de Deus, crente, é a mão de Deus que age, é a mão de Deus que opera, é a mão de Deus que cura, é a mão de Deus que levanta o caído, é a mão de Deus que enche, é a mão de Deus que mata, é a mão de Deus que dá vida, é a mão de Deus que exalta, é a mão de Deus que honra, é a mão de Deus que prospera, é a mão de Deus que empobrece, é a mão de Deus que abre a sepultura, é a mão de Deus que faz subir da sepultura, é a mão de Deus, crente. A Bíblia diz, Oséias 53:13, antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa escapar da minha mão. Olha a mão do Nazareno. O homem não escapa da mão de Deus, crente. O que Deus está usando a boca do profeta Isaías, quando eu quero pegar o homem eu pego, quando eu quero agir eu ajo. O homem não, o dízimo do homem não vai livrar da minha mão, o carro não livra da minha mão, o que ele tem não livra da minha mão. Quando eu quero pegar eu pego. Não tem ninguém que impeça, não tem ninguém que impeça o meu agir na terra. Quando a mão dele quer descer, desce. A Bíblia diz, irmão, Salmo 88, versículo 20, vai dizer assim, que de forma: encontrei o meu servo Davi, e com meu santo óleo ungi, e a minha mão será firme com ele, e o meu braço o fortalecerá. Observe que Davi era escanteado, Davi era escanteado, Davi estava lá atrás da malhada, mas a mão de Deus arrancou ele lá de trás da malhada e colocou no trono para reinar. Observe que quem honra o homem é a mão de Deus. A mão de Deus encontrou Davi, e a mesma mão que encontrou Davi, nesta noite a mesma mão está indo ao teu encontro. A mesma mão que no capítulo 5, no versículo 5 de Daniel, que escreveu na caiadura do palácio real a sentença, é a mesma mão de hoje. A mesma mão de Deus, irmão, é aquela que opera, é aquela que mata e não vai preso. É a mão de Deus. Aprenda a conhecer as duas faces de Deus, as duas formas de Deus trabalhar, porque a mesma mão que te abençoa é a mesma mão que vai te humilhar, é a mesma mão que te dá vida, é a mesma mão que tira. Aprenda a conhecer ao Deus que você serve, crente. Não queira só ver a parte de dar, de receber, de bênção, de coisas boas. Não, observe que o Deus que dá é o mesmo Deus que tira. Jairo conhecia isso, e Jairo correu para os pés de Jesus. Você conhece o poder que tem na mão de Deus, mas você tem corrido para o agiota. O agiota não tem um poder, irmão, de livrar você da mão do Nazareno. O agiota não tem um poder de mudar a situação na tua vida. O teu vizinho da esquerda, da direita, não tem autonomia e nem autoridade de mudar nada ao teu respeito. Mas a mão de Deus pode, a mão de Deus opera, a mão de Deus que faz. Observe, para nós encerrar, observe, enquanto Jairo saía para buscar a mão, Jesus foi lá na casa dele. Enquanto o teu propósito é buscar a mão do Nazareno, a mão do Nazareno vai na tua casa, e quando chega, opera o milagre.
A Bíblia diz que a mão de Deus colocou aquela menina de pé. Aquilo que estava morto para o homem dentro da tua casa, a mão de Deus vai colocar de pé, tá entendendo? A mão de Deus vai entrar dentro da tua casa e vai operar o milagre, e o nome dele vai ser glorificado no meio da tua parentela. Fique com esta palavra, que Deus continue vos abençoando em nome do Senhor Jesus.